Boa tarde, tudo bem? Estamos todos bem? Esta é uma tarde extremamente gloriosa, em que eu me sinto muito feliz em estar aqui. Normalmente a minha felicidade já é muito grande de estar com todos vocês, mas hoje é uma alegria ainda maior, e ao longo da palestra, ao longo desse bate-papo que nós vamos ter, vocês vão entender que eu tenho muitos motivos para estar muito feliz estando com todos vocês aqui reunidos neste canal, nesta live. Sobretudo a gente poderia até dizer, não nesta live, mas nesta vibe, nesta vibração maravilhosa que eu sei que nos abraça a todos. Afinal de contas, um novo céu em nossas vidas, sempre presente quando o magnetismo humano toma conta disso tudo. E com a nossa palestra de hoje, 7 pontos chaves para ser magnetizador. Estamos sim todos preparados para este momento. Tenho certeza que você também, assim como eu, estamos todos muito ansiosos para viver este momento. Espero que vocês tenham total completude nesta tarde, como eu também espero ter, que a gente viva isso na melhor harmonia possível. E que tal a gente começar fazendo uma oração, uma prece, uma gratidão nossa ao Pai que nos possibilita não só a vida, mas oportunidades como essas. Então vamos lá. Deus, Senhor, Pai de todos nós, Pai de nossas vidas, Criador de tudo e de todos, inteligência suprema. Nós te louvamos, nós te saudamos, nós agradecemos, nós até te pedimos por excesso de ousadia de nossa parte, mais bênçãos ainda, mais luz, mais iluminação, mais inspiração, mais tudo de bom. Que nós saibamos ter tudo que temos, que saibamos receber tudo que nos foi dado, e saibamos também ser felizes com tudo que não temos, que estejamos felizes com tudo aquilo que não alcançamos ou que não nos alcança, mas que isso jamais, Pai amado, seja motivo para andarmos de braços cruzados, porque quando caminhamos, o movimento dos braços formam com o corpo o equilíbrio total, e na vida espiritual também. Por isto nós aceitamos a tua vontade, mas dá-nos, Senhor, sabedoria para decidirmos sempre pelo melhor dentro desta mesma vontade que eu sei que é o bem de todos nós. Jesus, Mestre Divino, tuas palavras, teus ensinamentos são bálsamos em nossas vidas. E almas amigas, anjos de guarda, protetores, estejam conosco sempre, favorecendo-nos uma vida mais tranquila, principalmente no lado moral, no lado espiritual, para que desta maneira nos sintamos sempre em crescimento e em progresso, que assim seja. Muito bem, é de fato uma alegria enorme, como eu já disse, estar aqui. São muitas pessoas aqui, praticamente no Instagram, já estamos chegando aí a uma centena de pessoas presentes. No YouTube já passamos da centena, no Facebook já temos algumas pessoas, e o melhor de tudo é que nós sabemos que o nosso companheiro de Campina Grande também está retransmitindo, e com ele uma verdadeira cadeia, uma cadeia enorme a retransmitir este nosso encontro extraordinário de um sábado à tarde. Então vamos dar início às nossas propostas desse dia, que são propostas todas extremamente nobres e felizes para que nós ganhemos a nossa vida. Nós sabemos pela ciência, ainda que essa teoria seja até certa forma controvertida, mas nós sabemos que, pelo menos em tese, o mundo, o universo que nós conhecemos, ele surgiu de uma grande explosão. E algumas pessoas, às vezes, para definir isto de uma maneira assim, um tanto quanto apressada, diz assim: o mundo veio de um nada, que esse nada se transformou num tudo. Porque quando a gente imagina que tudo se tratava de um grande conjunto extremamente denso de matéria, que de tão denso terminou explodindo, como ele era tão denso e tão compacto, não era percebido. Isso não era percebido para muitos, mesmo teoricamente, não existia. Então nós existimos a partir da não existência. Nós surgimos a partir do nada. E na verdade nos tornamos essas pessoas que somos.
Então nós não somos nem necessariamente uma supernova, não somos um Big Bang, não somos uma explosão, mas nós podemos fazer a cada instante de nossa vida um momento muito especial, porque nenhum segundo de nossa vida se repete, nenhum deles é igual ao anterior. Portanto, nós estamos sempre ressurgindo, recriando, sendo, fazendo, refazendo, renovando e tudo isso buscando um progresso que seguramente vai culminar na nossa felicidade. Eu tenho a impressão que algumas pessoas, quando viram o título dessa palestra, os 7 pontos chaves para ser magnetizador, alguns devem ter pensado em 7 coisas. Eu vou dar aqui 7 exemplos. Alguém deve ter pensado, ele vai falar de dons naturais, sopro divino, a pessoa ter jeito para coisa. Ah não, é porque ele vai falar das pessoas que têm o toque da mão verde, ou então o toque de Midas, ou então são aquelas pessoas inspiradas, ou por fim, são as pessoas que têm dons sobrenaturais. Aí nós já teríamos o 7, e por falar em 7, por que 7? Por que não 8? Por que não 5? Por que não 100? Por que não tantos? Será que esse 7 é um número cabalístico? Será que esse 7 ele quer ensejar alguma coisa por trás? Não, não teve nada disso. O número 7 foi porque eu me preocupava em passar alguma coisa que fosse relevante, ainda que fosse algo aparentemente conhecido, mas que essa coisa, ou seja, essa quantidade fosse suficiente para que, se você tomar conta dela direitinho, você vá em frente. É óbvio que tem muito mais, tem muitas coisas que são paralelas, convergentes, opostas, complementares, circulares e aí por diante. Mas nós não vamos ficar nesses adornos, nós vamos para esses 7 pontos. Então, dentro disso, nós pretendemos fazer aqui uma caminhada que eu acredito que você vai gostar. Em alguns momentos, você talvez vai dizer, isso aí eu já sabia, isso aí me é conhecido, mas é sempre alguma coisa muito preciosa para a gente ver. Porque é, por exemplo, que eu estou aqui hoje num momento totalmente especial, e por que é que eu acho que a maioria já sabe, porque quem me acompanha nas lives sabe que eu disse que com esta palestra, nós vamos no final da palestra dizer da abertura ou da data, de tudo que está programado, como está programado o seminário que nós vamos fazer sobre os fundamentos do magnetismo. E aí muitas pessoas, muita gente, me fizeram pedidos. E aqui vamos começar assim, por casas espíritas ou por regiões espíritas. Muitas casas me convidaram para este ano, para ir fazer seminários, para ir fazer palestras, para participar de eventos, tipo aniversários de casa e coisas do tipo. E eu estava com a minha agenda este ano completamente lotada. E por conta da crise que a Covid-19 nos impôs a todos nós, eu tive que suspender tudo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, quanta gente que me pediu e eu agora não posso fazer nada. Entre aspas, fazer eu faço, tanto que eu faço lives constantemente. Mas e as dúvidas? Algumas a gente responde, mas outras as pessoas não têm nem oportunidade de expressar. E perguntas? Muitas vezes você acaba de fazer uma palestra, eu não tenho condições de ficar fazendo a palestra, administrar aqui tudo e olhar todas as mensagens que passam. Normalmente, quando termina, eu olho algumas, mas aí já não dá para responder. Então ficam muitas perguntas soltas. E por fim, tem aquelas pessoas que me disseram assim, Jacó, você ainda vai vir para tal cidade? Eu já estava, inclusive, com a minha participação paga. Eu disse, olha, infelizmente não. Eu disse, mas então onde é que vai ter? Porque eu quero participar. Então essa era uma situação que estava me deixando muito desconfortável, porque eu queria fazer com que todos nós tivéssemos esta oportunidade. No princípio eu imaginei simplesmente fazer algo assim, bem rotineiro, bem tranquilo, sem muita sequência, mas aí fica aquela situação. E quem não pode assistir isso indefinidamente? Quem não vai ter sempre o mesmo horário? Então ficava uma situação complicada. Dessa maneira, então, eu resolvi fazer algo que eu sei que vai atender instituições, vai atender pessoas, vai atender o interesse de todo mundo. Este é o grande motivo de nós, pelo menos eu, estar aqui hoje. E eu estou aqui hoje e eu gostaria de entrar
num assunto que é interessante. Vocês estão vendo aí pela primeira vez a minha foto quando eu tinha 4 anos de idade. Olha como eu era lindo já naquela época. Esse é o meu pai. Então já naquela época, por essa idade aí, foi mais ou menos a época que a minha mãe começou a me pedir para colocar a mão na sua cabeça para tirar as dores. E era o que eu fazia. Então olha só que menino miúdo, mirrado, era esse que já tinha os lampejos do magnetizador. Mas eu não quero contar essa história porque essa daí todo mundo conhece. Tem uma que muita gente conhece, mas é essa outra que eu estou querendo contar. É a história de um filho meu. Esse meu filho é gêmeo e quando ele nasceu com um problema muito sério devido a uma complicação que houve lá na maternidade. O menino estava 100% saudável, mas na hora do parto houve complicações e puxa daqui, puxa dali, e o menino nasceu com muitas dificuldades. E dificuldades essas que ele passou 15 dias na UTI neonatal. Essa daí são 3 imagens dele, inclusive eu fiz destacar em 2 delas, que numa delas, ou seja, em 2 delas, a gente percebe que estamos dando um dedo para que ele segurasse. Porque esse inclusive era um recurso que eu usava, porque todos os dias eu o magnetizava, muitas vezes mais de 2, 3 vezes por dia, para que ele saísse daquele quadro. Por quê? Porque o médico tinha me dito que se ele resistisse, portanto havia uma alta probabilidade dele desencarnar, mas se ele resistisse, ele teria uma vida meramente vegetativa. E aí eu disse para o médico, olha, eu vou fazer a minha parte, e o médico não sabia o que era. Então eu todo dia dava o dedo para esse menino segurar e perguntava, você está sentindo alguma coisa? Se você tiver, você aperta o meu dedo. E então esse era um hábito comum. Durante todo esse tempo eu ficava insistindo com ele que ele apertasse meu dedo. Isso foi tão relevante que depois ele já menino mesmo, já rapazinho, muitas vezes ele ia dormir ali nos 4, 5 anos de idade, ele só adormecia se alguém desse um dedo para ele segurar. Ou seja, aquilo terminou sendo quase que uma garantia para ele de resistência, de perseverança. Então, esta experiência com ele, com o magnetismo, foi algo para mim extremamente fantástico. Por quê? Eu nunca tinha tratado nenhum recém-nascido, nunca. E se eu me lembrava de alguns traumas que me eram colocados, ou algumas crenças que não eram as melhores, um pai não deve magnetizar o filho, não se deve magnetizar ninguém no hospital, tem que ter muito cuidado com o recém-nascido, porque o choque energético, quer dizer, haviam tantas crenças e tantas recomendações, e eu não quis saber de nada disso. Afinal de contas, eu naquele momento eu disse, eu vou ser diferente para a história desse menino. E fui. E aí o que acontece? O menino daí a 15 dias, ele sai da UTI, e aí já está no dia que chegou em casa, ainda dá para perceber, apesar de que a imagem pequena, ele ainda vinha com os olhos cobertos, ele ainda tinha uma série de cuidados médicos, a gente ainda tratava ele com muito cuidado, para não complicar. Então isto era abril de 2007. E agora vejamos como é que está em maio de 2020, 13 anos depois. Totalmente saudável, totalmente brincalhão, totalmente normal, absolutamente normal e natural, como ele já ficou logo depois de chegar em casa, com pouquíssimo tempo e com muito magnetismo. Esse menino se tornou o belo rapaz que é hoje. Inteligente, saudável, brincalhão. Então, o que fez isso? Se o prognóstico dele era péssimo, se quando ele foi ao psicólogo e quando foi ao neurólogo 5 anos depois, ou seja, 5 anos de idade, os dois disseram, olha, pelo laudo de nascimento dele, esse menino nem fala, nem anda, nem nada. E eles se surpreenderam porque o menino falava, andava e era uma criança normal, e esse tanto o neurólogo como o psicólogo ficaram sem entender o que foi que houve. Então a razão deles era qual? Deve ter havido algum erro no preenchimento do documento. Fato é que o magnetismo na minha vida foi extremamente marcante, sempre. Desde a minha mãe, quando eu cuidava, e de repente agora eu estou no papel inverso, eu estou cuidando do meu filho, sem experiência específica. Eu tinha muita experiência magnética, mas não tinha uma experiência específica. E agora, de repente, a gente vê que há um trabalho fenomenal que o magnetismo nos proporciona e me proporcionou junto com tudo isso. Por esta época, ainda jovem, eu era doido para ter uma grande biblioteca. Eu queria ter muitos livros.
Por quê? Porque eu queria estudar, queria conhecer mais, queria saber mais. E por que isto? Porque eu vivia cheio de perguntas. E quem era que me respondia? Praticamente ninguém. E que livros eu ia buscar? No meio espírita, a quantidade de livros era mínima. Então eu tinha que procurar livros fora. E era uma dificuldade. Mesmo fora não tinha grande coisa. Então eu comecei a me dedicar a procurar e sair. Fui crescendo na minha vida. Quando eu já estava ali por volta de 21, 22 anos, eu já tinha um bom acervo, mas não sossegava. Continuava buscando livros. Que hoje, graças a Deus, quem está começando hoje já tem uma facilidade enorme. Mas, para a época, eu tinha talvez a melhor biblioteca, pelo menos talvez no Brasil, sobre livros que tratassem deste assunto. Porque eu me empenhava em procurar. Por essa ocasião, eu viajava muito para São Paulo, viajava em torno de 4 a 5 vezes por ano a São Paulo, e eu ia sempre, meu divertimento era para ir para as grandes livrarias. Então eu entrava numa livraria daquelas, eu só saía na hora que ia fechar, e quando eu saía sempre levava alguns bons livros. Por conta disso, desde muito jovem eu trabalho no magnetismo, eu estudo magnetismo, eu desenvolvo magnetismo, e não era justo eu ficar com isso guardado só para mim. Por isso é que eu sempre desenvolvi seminários, pesquisas, estudos, cursos no Brasil, fora do Brasil e assim sucessivamente. Mas onde a gente chega? A gente chega hoje, a gente tem muitas coisas já feitas, graças a Deus. E para ajudar as pessoas, nós temos sites, nós temos meios de levar para você material. Como, por exemplo, mais um site. Esse site, acredito que a maioria deve ter recebido e-mail, um site que já tem muito material e que vai ter muito mais à disposição. Tudo isto por conta desse afã de levar o magnetismo mais adiante. E quero falar aqui bem rapidinho sobre 2 livros antes da gente entrar no tema. A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Este livro, sabe o que é que ele trata? Da cura da depressão pelo magnetismo. E as pessoas perguntam, mas como? Só lendo o livro. Lendo o livro você vai entender que através dessa obra a gente conseguiu fazer uma verdadeira revolução na terapia dessa patologia que é muito complexa. E depois esse outro que foi publicado agora em maio, ou seja, há 2 meses, o Magnetismo Humano versus Covid-19, esse livro fez uma repercussão tão grande, tão boa, tão maravilhosa, que eu dizer assim parece que não diz muita coisa. Por conta disso, eu trouxe aqui um depoimento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos ver o depoimento que eu acredito que seja extremamente valioso. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão ver isso daqui. Eu tô passando para dar um testemunho, como diz o povo. Eu não sei se vocês lembram há algum tempo, acho que foi Dilsa que postou o livro de Giacomello sobre o tratamento magnético para Covid. Aí Dilsa postou até um resuminho com as orientações práticas de como fazer. E aí minha avó, que tem 95 anos, teve Covid-19 e assim que saiu o diagnóstico dela, eu comecei o tratamento magnético à distância. E assim, ela precisou ser internada, apesar, assim, pela idade e tudo, mas ela ficou uns 4 a 5 dias na semi-intensiva, não precisou ir para UTI, só porque ela precisou realmente do oxigênio. Teve alta e tá assim, como se nada tivesse acontecido, ela está ótima. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes numa pandemia dessa, numa situação como essa, a gente fica se perguntando como pode ajudar. E eu acho que literalmente está nas nossas mãos essa ajuda. Porque eu vi com a minha avó, assim, 95 anos, ela tinha tudo para cair na margem negativa das estatísticas, mas pelo contrário, ela saiu super bem e eu acredito verdadeiramente que o tratamento magnético participou disso daí, entendeu? O pulmão dela foi minimamente afetado, assim, ela realmente saiu super bem, principalmente para a idade. Então, acho que é um trabalho que está em nossas mãos. Eu nunca tinha feito passe magnético, assim, eu nunca tinha trabalhado com isso. E deu certo. Então, eu acho que é uma coisa que está realmente na mão de cada um. Dar esse auxílio, oferecer, se a gente sabe que alguém está com Covid, oferecer esse tratamento. O livro lá de Jacó, ele é bem explicado, tem palestra dizendo. Esse resumo de Dilsa também ficou super bom.
Então acho que tá assim, cabe a gente ajudar a fazer a nossa parte, aí se a gente souber de algum doente, alguma coisa, ou mesmo marcar um horário para fazer esses tratamentos, não sei. Eu acho que é uma coisa que eu senti na pele o bem que fez a minha avó, e eu acho que a gente pode divulgar isso daí porque realmente ajuda, viu? Era isso que eu tinha para dizer, resolvi gravar aqui para deixar esse lembrete aí que realmente funciona. Tchau, gente. Então eu espero que esteja tudo renovado aí no YouTube. Desculpem mais uma vez, tivemos um pequenino problema aqui, mas estamos de novo. Então a vontade, ela determina, enquanto a boa vontade, a gente fica naquele limite, não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu devo ir ou não sei se isso vai me criar um problema, porque se você tem vontade, você faz, e isto é de fato muito importante. E quando a gente escuta, lê ou percebe alguma coisa dos magnetizadores clássicos, todos, a única exceção foi o Charles Lafontaine, mas todos os grandes magnetizadores disseram que o primeiro elemento básico, fundamental para se ser magnetizador é vontade. Então você tem que ter vontade, porque você vai precisar ter vontade de curar, vontade de ajudar, vontade de servir, vontade de sair da minha acomodação, vontade. Então você tem que ter vontade. E para você ter vontade, se você tiver, você vai ter satisfação. Se você fica só naquele limite, naquele liame superficial, você não chega lá. Então, primeiro ponto é este, é fundamental. É mais do que ter boa vontade. É preciso que nós tenhamos mesmo vontade. E o segundo ponto, sim, como eu disse no caso do Lafontaine, o Lafontaine, ele teve um problema porque ele entendeu, a minha percepção dele é o seguinte, ele entendeu que as pessoas que falavam de vontade pensavam que era só vontade sem ação, quando na realidade era vontade e ação junto. Tanto que quem lê, principalmente o livro dele, A Arte de Magnetizar, vai perceber isso logo nas primeiras páginas, que ele briga com a palavra vontade, mas ele impera praticamente a vontade para poder fazer tudo o que ele fez. O nosso segundo ponto é uma frase que também vem de uma origem magnética, apesar de que ela tem um tom religioso. Quem deixou essa frase bem escrita e literalmente desse jeito foi o grande magnetizador francês Joseph Deleuze. Deleuze, ele disse isso, é preciso ter um ardente desejo de fazer o bem. Por quê? Porque se você não tem esse ardente desejo, você não consegue transmitir isto para a energia, para o fluido, para a doação que você vai fazer. Eu, inclusive, tomo às vezes como paralelo o seguinte fenômeno. Se um médico diz para você assim, olhe, este remédio pode tomar que esse aqui vai fazer efeito. Você já sai com um ânimo, porque o médico foi enfático, e a própria ênfase do médico parece que potencializa o medicamento. Só para lembrar um fato bem antigo, o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele estava já numa situação muito pobre, porque ele dava tudo o que ele tinha, uma pessoa chegou para ele com a receita, e vocês devem conhecer essa história, e ele disse, doutor Bezerra, eu estou precisando comprar esse remédio. Ele disse, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer um negócio para você. Ele segura a receita na mão e diz assim, você pega essa receita, corta em pedacinhos deste tamanho, quando chegar em casa, tome com um copo de água. E vá tomando essa receita daqui que você vai ficar curado. E não deu outra coisa. Por quê? Porque exatamente esse ardente desejo de fazer o bem, ele contagia, ele impregna as coisas dessa força, desse poder, dessa verdadeira alavanca que lhe dá uma potência, lhe dá uma força sobrenatural. Então é importantíssimo a gente pensar no ardente desejo de fazer o bem. Mas eu quero fazer uma rápida pontuação. Se você está pensando que eu estou falando isso para quem é religioso apenas, você está totalmente enganado. Sabe por quê? Porque o bom profissional, o bom terapeuta é aquele que tem total ardência no desejo do bem pelo que ele faz.
Porque aquele profissional que meu Deus do céu, hoje não vou ter que atender tanta gente, ai que coisa, ai, eu estou tão cansado. O que ele faz fica severamente comprometido. Então não importa se você vai fazer isso por atitude religiosa, vai fazer isso por atitude de bondade do seu coração, ou vai fazer isso por um meio profissional, isso é fundamental. Tenha assim vontade para poder se decidir e fazer, e quando você for fazer, vá dentro desse espírito, ardente desejo de fazer o bem. O terceiro item, você tem que conhecer a base. A base do magnetismo, para falar aqui de uma forma extremamente geral, tem que começar a partir de Mesmer. Inclusive eu quero agradecer a Sabrina que pintou o Mesmer e me permitiu inclusive usar a sua gravura do Mesmer. O Mesmer, ele é o pai do magnetismo, que ele chamava animal e que nós chamamos de humano. Ele é que é o pai. A partir dele foi que veio Marquês de Puységuy, foi que veio o Deleuze, foi que veio o próprio La Fontaine, foi que veio o Barão de Poitiers, veio todo mundo depois dele. Então fica estranho a gente seguir um modelo de ciência onde a gente não sabe quem é o científico. Seria mais ou menos você dizer assim, eu vou fazer psicanálise, mas não quero saber de Freud. Não tem como, porque Freud foi quem criou a psicanálise. Eu vou ser médico, mas eu não quero saber de nada de Hipócrates. Então você está sendo hipócrita, porque é difícil você fazer medicina sem saber sua origem, e assim todas as outras ciências. É o nosso caso. Além disso, você quer ser mesmo magnetizador, mas magnetizador qualificado, você ainda vai precisar entender um pouco, pelo menos, de anatomia e um pouco de fisiologia. Anatomia, o que é? É você identificar todas as partes, os órgãos, tudo o que tem dentro de um corpo humano. Porque quando você for tratar alguém, você saber onde cada coisa está, em que lugar. E a fisiologia? A fisiologia é o funcionamento desses órgãos, dessas partes orgânicas. O que implica o que, como é que o cérebro reage, interage e assim sucessivamente. Então, para você ser de fato um magnetizador de qualidade, é preciso que você conheça isso. E conhecendo, aí sim você vai desenvolver na sua prática uma situação que é proposta pela ciência. Você vai ter agora que estudar, comparar, exercitar, analisar os resultados, ponderar tudo e ir a cada vez ajustando. Isso aqui não deu bons resultados, isso aqui deu bons resultados. E ir formando a sua própria linha de procedimentos. Fica tudo muito mais fácil se você já tiver uma base anterior. E onde é que está a base anterior? Começa pelo menos lá em Mesmer. Na realidade começa muito antes. Mas que tenhamos pelo menos Mesmer como ponto de partida já é um bom começo. Então fundamentemos no que tem de base, mas depois não paremos aí, porque depois vieram os magnetizadores modernos. Hoje nós temos grandes magnetizadores contemporâneos, então temos que caminhar com eles. Logo em seguida, nós temos o quarto item, aí vocês estão vendo aí um grande transatlântico. Olha, tem de tudo, a gente olhando de fora, mas que coisa fantástica. Num transatlântico tem piscina, tem cabine superior, cabine não sei o que. Eu nunca viajei de transatlântico, mas a gente sabe que é uma cidade, é um negócio monumental. Muito bem, o que é um transatlântico quando ele começa? Um grande transatlântico, quando ele começa, é uma grande cuba que não tem nada. Perceba esta imagem. Nós não temos nada, mas este nada se enche de força, a chamada força interior. Se você não se imaginar com forças interiores, você será fadado nessa analogia a ser casco, quando na realidade nós podemos ser um barquinho, um barco, um iate, um transatlântico e por aí afora. Vai depender do como você usa o seu potencial interior. Daí eu ter usado essa imagem, porque onde é que o seu potencial interior vai levar você para onde? Você tem ideia? Dentro do ambiente magnético propriamente dito. Se você conhece e começa a desvendar o seu mundo de forças interiores, você vai descobrir a dupla vista, o tato magnético por consequência, usinagem magnética,
o poder criador da sua mente, que isso é uma coisa fantástica. Quantas coisas a gente pode só movimentando com a mente. A ascendência que a gente tem sobre a nossa própria estrutura morfogenética. Tudo isto a gente pode perceber a partir do momento em que a gente descobre as nossas forças interiores, ajustando agora o nosso mundo tanto físico como psíquico, dentro da identidade dessa estrutura que nós temos como casco e que agora podemos construir dentro dele tudo de bom. E se você tem convicção da sua força interior, o que vai acontecer? Você já não precisa temer o que vem pela frente. Por quê? Porque você está municiado de vontade, está municiado de ardente desejo de fazer o bem, você já sabe a base, você já conhece o magnetismo e agora você está aproveitando as suas forças interiores. Seguramente você vai ser um senhor transatlântico. Nós vamos singrar mares a mancheias, vai ser maravilhoso. Nossa quinta chave, nossa quinta força, nosso quinto ponto. Para quem gosta de futebol e que estiver vendo direitinho essa imagem, vai pensar, mas olha que coisa, está ali um moço a segurar com uma forma extremamente orgulhosa a sua camisa do seu time de futebol. E todo mundo pensa, quem não estiver vendo, estiver só ouvindo, vai pensar, vai ver que é a camisa do Flamengo, ou do Corinthians, ou do Vasco, ou desse ou daquele. Não, é a camiseta de um time chamado Ibis. E o que é melhor que tem é que no slogan do próprio time tem escrito em cima, tanto em português e embaixo em inglês, o pior time do mundo. É isso mesmo, o pior time do mundo. O Ibis é um time aqui do interior de Pernambuco, que ele se vangloria de ser o pior time do mundo. Muito bem, o que é que isto tem a ver com o nosso campo magnético? Se você se conscientizar que você, logo vindo das forças interiores, que você é um ser magnético, seja. Por quê? Porque pouco importa que o seu time seja vencedor, seja perdedor, seja grande, seja pequeno, médio, seja como for. O que importa para você é o sentimento que você tem. Neste nosso caso específico, o que importa no campo do magnetismo é que você seja magnetizador, tenha total convicção desse ser magnético que você é. Não perca esta oportunidade. Você, independentemente de conhecer, de saber qualquer dessas coisas, você é ser magnético por natureza. Magnetismo e vida é a mesma coisa. Então, se você é um ser magnético, se você está com tudo isso em você, o que falta? Você ser. Muito bem. E o que é uma pessoa ser magnética, literalmente falando? É ela usar todos os seus poderes magnéticos para tudo, inclusive para se curar, para curar o outro, para ajudar os outros. Não precisa necessariamente você só pensar em ajudar os outros, tendo dinheiro, tendo recursos financeiros, ou então tendo força para suspender. Não, a gente pode ajudar muita gente das formas mais diversas. A gente viu aí no depoimento da doutora Fernanda, que ela ajudou a avó sem poder chegar perto, fazendo uso do magnetismo dela em favor da sua avó que estava hospitalizada. Mas não era uma avó de 55 anos, nem de 65 anos, era uma avó de 95 anos, que foi para o hospital atacada da Covid. E de repente ela, como médica, por que eu pedi inclusive a doutora Fernanda para colocar o depoimento dela? Para que a gente perceba que a força magnética, ela está absolutamente para todos. Ainda que muitas vezes você não tenha total domínio, veja o quanto faz a força da vontade, junto com o intenso, ardente desejo de fazer o bem. A gente viu ali no depoimento, lógico que faltava para ela uma pequena ajuda. Qual seria? Um roteiro. E o roteiro tem no livro. E este livro, o e-book, Magnetismo versus Covid-19, acredito que todo mundo que está assistindo essa live sabe, este e-book é gratuito. E por que ele é gratuito? Porque era urgente que nós providenciássemos algo para que todo mundo se sentisse esse ser magnético, para que nós fôssemos o ser magnético para aquelas pessoas que estavam contando
e precisando da gente. Sexto item. É preciso que nós tenhamos mente e coração abertos. Por quê? Porque para você aprender alguma coisa nova, você vai ter que ouvir ou vai ter que ponderar com as suas emoções. Para você crescer, você vai ter que reciclar, vai ter que buscar novos conhecimentos. Para você crescer e ser magnetizador eficiente, como foi proposto no item anterior, você vai precisar necessariamente estar aberto para poder ganhar experiências, fazer experiências, ir buscar experiências. Então é fundamental a gente ter mente e coração abertos. A gente não pode fazer nem vistas grossas, nem ouvidos de surdos. Nós precisamos estar literalmente abertos. Tenho aqui uma amiga que deve estar aqui, tá? Porque no começo eu até vi, né? A minha amiga de Fortaleza, ela, que eu já disse que ela e o marido são cegos, e ela disse assim para mim: Jacó, assim que eu recebi o e-mail do seu site, que coisa linda. E eu ri quando eu recebi o e-mail, porque eu sei que ela não vê, mas eu ri por quê? Porque ela tinha visto. Ela não viu fisicamente como nós vimos, mas ela viu algo maior, algo transcendente. E por que ela consegue isto? Exatamente porque ela não vê só com os olhos, ela consegue ver com a mente e com o coração abertos. Isto, portanto, é o sexto item, fundamental, inenarrável. Se a gente quiser escapar dele, não vamos nos dar bem. E pensemos bem nisso. Todos nós, absolutamente todos, somos falíveis, todos. Portanto, a gente vai em algum momento fazer alguma coisa que não dá certo. Entretanto, todos nós somos perfectíveis. Essa é a grande virtude da vida. Eu posso falir, eu posso falhar, eu posso errar, mas não porque eu quis, porque de repente me faltou um subsídio, de repente eu me descuidei um pouco, mas eu tenho como fazer a grande volta, eu tenho como melhorar, eu tenho como refazer isto no nosso próprio processo. Inclusive eu estou sendo informado aqui que lá no YouTube a doutora Fernanda Gondim está presente. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Você está vendo como o seu depoimento é importante para todos nós, porque não que os outros não sejam, mas você fez esse depoimento não para mim, você de repente fez esse depoimento para uma outra pessoa, sem nada a ver com o nosso seminário, com esta palestra, e essa outra pessoa disse: Jacó, olha que depoimento lindo que essa pessoa me fez. E essa pessoa estava em Campina Grande, e ela me escreveu, me mandou isto, e eu então procurei a doutora Fernanda pedindo autorização para o uso, e ela muito educadamente, de uma gentileza enorme, cedeu. E mais uma vez obrigado, e um beijo na sua avó, e que ela continue aí firme e forte, sim, e sempre contando com esse magnetismo que você disse que nem tinha tanta experiência. Logo, que é um conselhozinho, aprimore mais ainda a sua experiência, porque sem experiência você conseguiu isso, imagina o que a gente consegue depois. Tá vendo, doutora? Mente e coração abertos para a gente ir cada vez mais para cima. E o sétimo item: respeite o seu paciente. Como assim? Respeite. Respeite, porque seu paciente ele pode ter vícios, ele pode ter costumes, ele pode ter hábitos, ele pode não acreditar, ele pode não querer aceitar, ele pode tudo. Então a primeira coisa que a gente tem que ter é respeito para com ele. Mas esse respeito não significa dizer alimentar falsas crenças. Este respeito não significa dizer que não seja bom a gente dizer alguma coisa útil. Por exemplo, se você vai a um médico e você diz assim: doutor, nem passe remédio que eu não tomo. O médico vai dizer assim: muito bem, o direito de não tomar o medicamento é seu, mas o meu dever é de lhe receitar o medicamento. Eu vou lhe receitar, se você não quiser, a responsabilidade é sua. Porque no momento em que eu não respeito você e também não me respeito, eu não lhe passando o seu medicamento, o que vai acontecer? Depois você vai dizer que o médico não lhe receitou. Então, fiquemos bem claros aqui.
devemos respeitar muito o nosso paciente. Se ele, por exemplo, está em coma, inconsciente, distante, é muito criança ou qualquer coisa, respeitemos do mesmo jeito. Quando a gente vai iniciar qualquer terapia, e aqui especificamente do magnetismo, antes de você iniciar, se você não quiser expressar em palavras, expresse num sorriso, num cumprimento e mentalmente projete, me dê permissão, eu vou entrar no seu ambiente energético, eu vou entrar no seu ambiente psíquico, eu vou entrar no seu campo fluídico, eu vou entrar no seu campo vital, use a expressão que você quiser, eu vou movimentar o seu prana. Tudo bem, mas faça isso tanto pedindo consentimento, como igualmente respeitando tudo isto. E a maior prova de respeito que a gente pode ter para o nosso paciente, para o nosso enfermo, o nosso assistido, o nosso que vai vir pedir ajuda, é a gente não gerar nele dependência. Não é legal que o seu paciente, que aquela pessoa que você assistiu, ela fique dependente de você. É ótimo que você diga, olha, se você precisar eventualmente de mais alguma coisa, conte comigo. Todavia, você provavelmente não vai precisar. Se você fizer tudo direitinho, você vai ficar bem. Em magnetismo deve ser do mesmo jeito, porque eu vejo muitas pessoas que recebem magnetismo e dizem assim, eu só quero com fulano. Tudo bem, a gente tem aqueles com quem a gente se simpatiza mais. Quando for uma questão de simpatia, não tem problema, mas muitas vezes a pessoa diz, eu só confio em. E isso é uma dependência, porque cada vez que você tiver um problema, você vai precisar daquela pessoa, daquela situação, daquela que muitas vezes não consegue. Às vezes a gente gera uma autodependência do outro de uma maneira que a gente não percebe, mas chega a ser doentia. E, portanto, não é justo que tem pessoas que têm essa tendência, mas não é justo que nós, os bons magnetizadores, produzamos isso no outro. O outro ele tem que ser livre, ele não pode sair de uma dependência para cair numa outra dependência, que é a dependência que nós podemos fazer. Podemos fazer, mas não devemos. Este é um ponto também que eu considero muito fundamental dentro disso tudo. Então aí estivemos, né? Nós tivemos aí esses 7 pontos. Vamos relembrar? Nós tivemos lá, é preciso ter vontade. Beleza? Vontade. Estamos juntos? Ótimo. É preciso que a gente tenha dentro da alma um ardente desejo de fazer o bem. Isto é fundamental. Não importa se você seja médico, terapeuta, rezadeira, não importa o que você seja ou queira ser. Para lidar com o outro, nutra um desejo sincero, profundo de fazer o bem. O terceiro ponto foi, conheça o magnetismo. Você quer trabalhar com magnetismo, você tem que conhecer o magnetismo. Mas eu adicionei que ao magnetismo você vai ter necessidade de ter um pouco de fisiologia e um pouco de noção de anatomia para poder ter todos os acessos devidos. O quarto item é acreditar nas nossas forças interiores, porque elas vão provocar o desenvolvimento de outras forças que muitas vezes a gente nem ao menos percebe que tem. Quinto, a gente tem que ser e se reconhecer como um ser magnético, como magnetizador, também fundamental. A sexta parte nossa, a gente tem que praticar, tem que analisar os fenômenos e para isso é preciso que a gente esteja com a mente e o coração abertos. Sem mente e coração abertos, a gente se acha dono da verdade e não caminha muito tempo sem tropeçar. E por fim, respeitar o nosso paciente de tal maneira que ele não fique dependente da gente. Foi bom para você? Deu para despertar alguma coisa? Eu acredito que sim. Se a gente conseguir seguir esta sequência direitinho, fazendo tudo isto a cada vez que a gente for fazer algum atendimento, ou quem quer que seja, nós temos aí um caminho espetacular para seguir. Mas agora vamos lá, vocês estão esperando, assim como eu, o lançamento do seminário que vem vindo. O seminário tem uma data já para começar. 11 de julho. Exatamente daqui a 2 semanas. Então vai começar num sábado, ele vai acontecer nos sábados. Por quê?
Porque nós recebemos vários pedidos para considerar, olha, considere que eu não moro no Brasil, considere que o meu horário tem um fuso horário, considere que no horário de semana eu tenho trabalho, mesmo trabalhando em home office, ou trabalhando em casa, a gente tem complicação, então quase todo mundo tinha problemas durante a semana. Porque a minha ideia seria fazer durante a semana o seminário. Mas aí juntando tudo, a gente não pediu isso objetivamente, mas as pessoas espontaneamente foram sinalizando. E nesta sinalização, a gente terminou encontrando que o melhor dia seria o sábado. E por que à tarde, nesse horário que nós estamos? Porque nesse horário a gente tende a fugir um pouco da internet muito congestionada. Porque daqui a pouco, a partir das 7 horas da noite, no sábado, todo mundo que está fazendo live está tendo complicação porque está muito congestionado, é todo mundo fazendo. E se fizer muito mais cedo, aí pode ficar a pessoa dia de sábado, almoçou mais tarde, foi arrumar um quarto ou qualquer coisa, dá uma descansada, então dá tempo para todo mundo. Então nós temos aí o dia 11 de julho como partida. Os fundamentos do magnetismo. Este seminário, como já foi anunciado, vai ser online. Ele será fechado. E por que fechado? Quando eu comecei a falar hoje, eu disse, teve muita gente pedindo de tudo quanto era forma, de tudo quanto era jeito. E eu não tenho como ir para os lugares que estão me convidando. Nem eu tenho como ficar atendendo pessoa por pessoa. Não dá para eu responder o volume de pessoas que me procuram da maneira como todo mundo gostaria. Por isso mesmo é que até hoje eu basicamente não atendo quase nada pelo WhatsApp, nem por outro meio, exatamente por conta dessa dificuldade de conciliar tempo, atenção, porque ninguém quer fazer uma pergunta, Jacó, se eu dormir pouco, eu vou ser bom magnetizador? Imagine que eu diga não, e não acrescente mais nada, a pessoa vai ficar aborrecida. Como não? Não porque todo mundo que faz uma pergunta dessa quer alguma informação a mais. Então, eu não tenho jeito, eu não tenho tempo e eu tenho muita coisa para passar. Então, eu resolvi. Foi muito difícil. Primeiro, eu queria fazer de uma forma mais simples, mas não funcionou, como eu disse. Então, tive que encontrar uma pessoa da área, que é uma área que eu nunca mexi, tive que contratar plataforma. Então, tivemos que fazer uma série de providências que estavam totalmente fora da minha mente, para que a gente pudesse realizar este seminário online. E o seminário vai começar. Então ele começa no dia 11 do mês que vem, de julho. E neste seminário eu tenho plena convicção de que nós vamos descobrir isso. Vai ser um novo dia, vai ser uma nova luz, vai ser um novo ser que nós poderemos ser. Portanto, poderemos ser de fato e caminhar em busca de sermos seres divinos. Essa é a nossa proposta. A nossa proposta não é pequena. Vou contar aqui só mais uma reflexão final. Quando eu escrevi o livro Viver Ainda é a Melhor Saída, cujo livro sempre foi voltado para as pessoas que tinham um impulso suicida, eu preferi naquele livro colocar de tal maneira que fosse muito coloquial, para que ninguém pensasse que era livro ou de ideia de religião ou um mero autoajuda. Não, era um colóquio, era um diálogo, era uma troca de experiências, e foi o que eu tentei fazer naquele livro. E até que um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim, olha Jacó, o livro achei interessante, inclusive teve uma pessoa que eu dei o livro, e a pessoa estava pensando seriamente em se matar e desistiu. Que coisa boa, né Jacó, pelo menos uma vida salva. E eu disse, olha, não é isso que eu quero. A pessoa olhou para mim espantada, disse, como assim? Eu não quero salvar uma vida, eu quero salvar muitas vidas, muitas. Então eu sou egoísta nesse aspecto, eu sou extremamente ganancioso. Se é para o bem, por que a gente tem que ser restritivo? Será que só vale a pena a gente ser ganancioso com coisas da matéria? Não, a minha ganância maior é exatamente no sentido espiritual, que a gente cresça. Essa oportunidade desse seminário é exatamente nesta direção que ele nos leva. Ele nos leva na direção de que a gente seja seres divinos. E ali vocês vão encontrar na plataforma, vocês vão encontrar, já que aqui logo em seguida eu vou colocar aqui o link para quem quiser fazer a inscrição. Lá na plataforma vocês vão encontrar todas as informações, inclusive o detalhamento do curso, como é que vai ser cada módulo, o que cada módulo vai abordar. E aí o módulo,
o curso, o seminário, desculpa, eu troco tanto esses nomes, o seminário, ele foi programado para ser 4 finais de semana, no caso 4 sábados, 2 horas cada sábado. Então vocês vão ter que gostar muito do assunto e de mim, por isso que tem que ter vontade. Porque nós vamos cada sábado passar 2 horas juntos, discutindo sobre magnetismo. Então iam ser só 4. Mas aí eu fiquei pensando, não, mas se eu for falar e todo mundo for interferir, daqui a pouco a gente vai perder o roteiro e pode ser que não dê tempo. Então eu disse, eu vou fazer um ponto a mais. Então o seminário seriam 4 finais de semana, eu vou dar um 5º final de semana. Então serão 5, sendo que o 5º vai ser exclusivamente para a gente bater papo. Para vocês perguntarem, trocarem ideia, e tudo isto é ao vivo, tudo isto é online. Não é nada pré-gravado, não tem nada. Vai ter pré-gravado sim, porque vão ter algumas demonstrações de técnicas, vão ter algumas demonstrações que eu vou estar filmando antes para ficar melhor visível. Mas a interação, o seminário inteiro será ao vivo. Se alguma pessoa tiver alguma dificuldade de se inscrever, não tem problema, vá, porque no próprio link de Magnetismo Online, se você entra, você tem ali um chat, e naquele chat você pode pedir, se não quiser pedir por ali, passa um e-mail, a gente responde, a gente lhe orienta, mas é tudo muito intuitivo, tudo, e está muito bem explicado. A equipe que está trabalhando nesse suporte é uma equipe maravilhosa. É um pessoal muito experiente, é um pessoal de São Paulo, não é daqui de Natal, é um pessoal que está aí apto, pronto, ávido para dar a melhor assistência a todos nós. E aqui está, a partir deste momento, 17 horas e 53 minutos. A partir deste momento, do dia 27 de junho de 2020, estão abertas as inscrições para o seminário sobre os fundamentos do magnetismo, neste site aí, magnetismoonline.com.br. Eu sempre me esqueço disso, vamos repetir de novo. Magnetismoonline, tudo junto, .com.br/seminário. Perfeito? magnetismoonline.com.br/seminário. Entrem lá, façam suas inscrições, e eu quero só dar um recado aqui, que se eu não disser isso, vai ficar parecendo que eu estou escondendo alguma coisa. Nós conseguimos, junto à plataforma, fazer com que a gente promova já de imediato uma inscrição bonificada para as primeiras pessoas que forem se inscrever. Por quê? Porque as inscrições elas foram divididas em lotes, e são 3 lotes. E esse primeiro lote, eu acho que quanto antes vocês se inscreverem, será melhor para garantir a inscrição, tá bom? A própria plataforma, ela tem uma modalidade lá para faturar em cartão, isso tudo não depende de mim, isso depende dessa plataforma, depende da estrutura que ficou montada por trás. Mas vocês vão ver que é tudo extremamente viável, tudo extremamente simples, e que será uma alegria enorme contar com vocês, e se vocês puderem, divulguem para outras pessoas, porque vai ser legal. E tem um último ponto que eu já ia esquecendo e peço perdão. Se por acaso você se inscrever e numa aula você ou perdeu uma parte, chegou atrasado, ou então você não pôde assistir por algum motivo, não tem problema. A cada semana, nós vamos ter a semana inteira para você poder assistir de novo, quantas vezes quiser, a aula que foi dada no sábado. Perfeito? Então não tem problema, se você perder, você pode recuperar e assistir. E isso vai até o final do curso, até o final do seminário. E no 5º final de semana, como eu disse, nós vamos ter este bate-papo, onde a gente vai bater olho no olho, para a gente poder resolver mesmo as questões pendentes nas nossas cabeças, nas nossas práticas, em termos de magnetismo. Eu fico muito feliz com tudo isso e tenho certeza que vocês irão participar. Será uma oportunidade maravilhosa da gente estar juntos.
teremos no seminário coisas totalmente novas. Mesmo pessoas que tenham muita experiência vão se surpreender como tem coisas novas. Eu tenho aproveitado muito bem esse período de Covid, eu tenho estudado, eu tenho analisado, tenho visto muitas coisas e a gente vai ter coisas novíssimas para vocês aprenderem, para vocês praticarem, melhorarem. Portanto, esse seminário, você nunca estudou magnetismo, nunca, não sabe nada, pode participar que você vai entender tudo. Se você já sabe muito, eu tenho garantia absoluta de que você vai dizer, nossa, mas isso eu não sabia, ou isso aqui eu ainda não tinha percebido, isto aqui eu estava na dúvida. E se você é de uma área da saúde, se você é de uma área que nós chamamos de áreas alternativas, que tem um nome próprio que agora de tanta coisa terminou me escapando, mas se você é terapeuta de alguma coisa, você assistindo este seminário, você vai ver quanto vai abrir o universo de tudo o que você tem. É por isso que eu fiz todo esse esforço para que vocês viessem participar desta palestra de hoje, para que a gente pudesse ter essa visão panorâmica de todo o evento que vai acontecer. Tudo bem? Deixo aqui um grande abraço para todo mundo e vou convidar mais uma vez para que a gente faça... Segundo aberto? Seu seminário. Não entendi. Para que a gente faça a nossa prece de agradecimento e a gente continue aqui nas glórias de Deus com tudo de bom para a nossa vida. Deus, Senhor, gratidão. Gratidão por tudo. Gratidão por todas as bênçãos. Que saibamos ser bem envolvidos por tudo. Que independente de qualquer situação que tenhamos na alma, agradáveis ou desagradáveis, de crenças ou de descrenças, de saúde ou de falta delas, que nós saibamos louvar a grande vida, louvar a natureza e crescer, aprender, melhorar, servir e amar, com vontade, com muita vontade, com ardente desejo de fazer o bem e com total consciência de que tenhamos mente e corações abertos para tudo o que virá na nossa vida, pois que vem com a tua vontade, com a tua bênção, e sabemos que isso nos bastará. Deus conosco, e que nós estejamos sempre mostrando a nós mesmos e ao mundo que nós estamos com Ele através do nosso proceder, do nosso pensar, da maneira que nós somos. Graças a Deus. Bênçãos. Ok, e lembrem-se bem, toda segunda-feira continua a live aberta do mesmo jeito, a partir das 7h30, toda segunda-feira. Vai continuar do mesmo jeito. Nas quartas-feiras, pela manhã, mini palestra. Nas quartas-feiras à noite, por enquanto, estamos ainda com o curso, que não é um curso, é Estudo Espiritismo e Magnetismo pela rede Nova Luz. Tudo isso continua. No domingo à tarde, inclusive amanhã à tarde, 16 horas, palestra. Não pensem que este seminário vai eliminar qualquer uma dessas outras atividades. Não, vamos continuar estudando magnetismo na segunda à noite, do mesmo jeito. Vamos continuar estudando magnetismo na quarta à noite. Vamos ter as mini palestras na quarta de manhã e vamos ter as palestras no domingo. Tudo bem para vocês? Tudo bem para mim também? Então, um beijo no coração de todos. E vivamos um bom final de sábado e um domingo especialmente maravilhoso. Graças a Deus.